Olá, um grande abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos de volta aqui em nossa programação para trazer todos os detalhes desta edição do programa TV Mar News, ao vivo pelo portal gazetaweb.com, o aplicativo TV Mar e também pelo canal no YouTube da nossa TV Mar Canal 525, que daqui a pouco você vai ter também acesso a muita informação com o material publicado pela nossa produção. A nossa retaguarda já toda pronta, preparada para na próxima hora trazer muitas notícias e os assuntos que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Eu sou Viderlan Araújo, peço licença para poder te acompanhar daqui para frente, nesta próxima hora, conduzindo as informações com uma produção genuinamente alagoana. Daqui a pouco, o repórter Fernando Palmeira, direto das ruas da capital alagoana, estará trazendo muita informação também, muitas notícias aqui de interesse dos maceioenses, dos alagoanos. Vamos dar um passeio daqui a pouco até Brasília, já que o Senado discute daqui a pouco todas as questões envolvendo os bairros afetados pela mineradora Braskem, diante da situação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que está sendo iniciada para poder também apontar irregularidades, fazer levantamentos sobre essas irregularidades que resultaram também em uma tragédia que afetou mais de 60 mil famílias em 5 bairros daqui da nossa capital. Tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar a partir de agora. Estamos ao vivo pelo portal Gazeta Web. Como sempre, no TV Mar News, nós vamos trazer os destaques da Gazeta de Alagoas, que coloca em evidência, nesses 90 anos, evoluindo sempre a informação. CPI inicia trabalho sobre caso Braskem hoje no Senado. Estamos, inclusive, neste exato momento, acompanhando a abertura de sinal. Já estamos em conexão com a TV Senado para trazer todos os detalhes. A CPI, que deveria ter iniciado às 10 da manhã, estamos em link com a TV Senado neste exato momento. Podemos, inclusive, até colocar no vídeo, mas só tem o banner nesse exato momento em que mostra todos os preparativos para a abertura desta CPI. Vamos continuar acompanhando, trazendo detalhes em tom de prestação de serviço e de representatividade das famílias maceioenses que querem justiça diante desta situação. No decorrer do programa, nós vamos trazer mais detalhes. CRB estreia na Copa do Brasil em jogo já decisivo no Acre, vai enfrentar o Rio Branco hoje à noite. Detalhes daqui a pouco também aqui no finalzinho do TV Mar News, com Orlando Batista na transição para o canal Esportes, tá certo? 3 cidades de Alagoas ficam entre as mais quentes do Brasil, entre elas Palmeira dos Índios, no Agreste. E outros destaques da Gazeta de Alagoas: o presidente do Senado pede retratação de Lula com Israel. Proibição de saidinha volta à Câmara, governo deve vetar. Advogado é preso suspeito de tentar estuprar babá. Exame confirma DNA de acusado em menina de 7 anos. Tudo isso e muito mais. E uma última informação aqui entre os destaques da Gazeta de Alagoas. Paulo, que é o governador Paulo Dantas, prestigia a posse de Aldo Rebelo em São Paulo e destaca potenciais de Alagoas. Boa sorte ao Aldo Rebelo, alagoano Aldo Rebelo, ex-ministro que assume a secretaria da Prefeitura paulistana. Detalhes no caderno de política na página 5 da Gazeta de Alagoas. Como nós estamos acompanhando a questão relacionada à CPI da Braskem, existe toda uma movimentação e a qualquer momento esse link será aberto em conexão com a TV Senado para trazermos detalhes. Estamos ansiosos acompanhando esta movimentação e nesse papel representativo que a TV Mar sempre faz em tom de prestação de serviço para o público alagoano, nós vamos trazer também daqui a pouco mais informações. A primeira reunião de trabalho da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Braskem, está sendo debatida e que isso acaba sendo para nós uma das grandes notícias desta quarta-feira em uma movimentação constante nesse volume de informações da nossa TV Mar. A primeira tarefa, inclusive, da CPI será definir o relator. O grupo tem a missão de investigar, no prazo de 120 dias, os efeitos de responsabilidade jurídica socioambiental da petroquímica no afundamento do solo em bairros de Maceió. O repórter Rogério Costa, da Mix FM, do portal Gazeta Web, e que tem participação diária aqui no TV Mar News, chega agora em nossa programação para trazer todos os detalhes. Direto das ruas aqui no bairro do Pontal, está marcada para hoje a primeira reunião de trabalho da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Braskem, na manhã de hoje no Senado da República em Brasília. A primeira tarefa da comissão, através do seu presidente, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas,
é definir o relator. O vice-presidente é Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. O requerimento para a instalação da CPI foi apresentado pelo senador alagoano Renan Calheiros, do MDB, e foi assinado por 46 senadores, lido em plenário no dia 24 de outubro do ano passado. Com 11 titulares, o colegiado terá um orçamento próprio e 120 dias para apresentar resultados. A CPI da Braskem pretende investigar os danos ambientais causados em Maceió, nos 5 bairros afetados pela mineração. A companhia, como todo mundo sabe, fazia extração de salgema há mais de 40 anos na capital alagoana. Desde 2018, os 5 bairros onde aconteciam as operações estão com danos estruturais, mais de 14 mil imóveis foram afetados e quase 60 mil pessoas tiveram que sair do lugar em virtude dos problemas. No requerimento em que solicitou a instalação da CPI, o senador Renan afirma que a Braskem não tem cumprido a reparação devida de danos e não tem prestado contas e busca a investigação da solvência da empresa e a distribuição de dividendos entre os acionistas. Em nota, a Braskem disse que desde o início vem implementando ações para resolver o problema de forma definitiva e em conformidade com os acordos assinados com as autoridades competentes. Estão sendo realizadas ações nas comunidades dos bairros afetados, e, segundo a empresa, constantes contatos com os envolvidos no problema. Vamos aguardar o resultado. Inicialmente, a determinação de quem será o presidente. O senador alagoano é um forte concorrente. Com o apoio do Eliel Santana, reportagem de Rogério Costa. E vocês acompanharam que durante as informações do Rogério Costa sobre a CPI da Braskem, que a qualquer momento deve ser iniciada em Brasília e que nós já estamos em conexão, volto a dizer, com a TV Senado para trazer detalhes da CPI, muito importante na ideia mesmo do papel representativo para a sociedade maceioense, já que estamos falando de 60 mil famílias afetadas aproximadamente diante desta tragédia que atingiu 5 bairros aqui em Maceió. Você acompanhou uma mudança de temperatura, né? Aqui no fundo já dá para perceber que o sol aparece com uma certa intensidade, mas essa oscilação nas questões climáticas também tem gerado uma repercussão muito grande. E na manhã de hoje, indo exatamente até a SEMAR, o repórter Fernando Palmeira foi acompanhar e trazer mais detalhes sobre um novo aviso meteorológico que foi divulgado esta semana pela Superintendência de Prevenção em Desastres Naturais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas. O órgão informou que monitora as condições meteorológicas atuais e os modelos numéricos de previsão do tempo. E as rodadas mais recentes destes modelos indicam a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas nas regiões do Sertão, Sertão do São Francisco e Agreste, com previsão de se estender até amanhã, quinta-feira. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Fernando Palmeira. Amanhecemos o dia nesta quarta-feira que parecia que o inverno já tinha chegado. Tempo nublado, chuva aqui, acolá. A instabilidade continua e há um aviso meteorológico de que pancadas de chuvas no Agreste Sertão das Alagoas poderão ir até a quinta-feira. Estou aqui com o Henrique Mendonça, meteorologia da SEMAR, da sala de alerta da SEMAR. O Henrique vai nos falar sobre essa instabilidade e principalmente esse fenômeno no Sertão e Agreste das Alagoas. Está dentro dos padrões? Sim, está, Fernando. É a combinação de 2 fatores, né? A temperatura elevada, combinada com também a umidade, favorece essas pancadas de chuvas, principalmente nos finais das tardes e inícios das noites, na região do Sertão, Sertão São Francisco e Agreste. E em virtude disso, a nossa superintendência confeccionou no dia de ontem um aviso meteorológico por ocasião desses acumulados de chuvas que poderão ser de moderadas para essas regiões ambientais do estado de Alagoas. Henrique, como é que tecnicamente a gente poderia explicar para o leigo como isso acontece? Olha, nós estamos presenciando dias com muito calor. Então, a combinação desse calor associado com a umidade também elevada favorece a evaporação. Essa evaporação é combustível fundamental para as chuvas naquela região, não só do Sertão, como também em todo o estado. Mas, em especial para o Sertão, como as temperaturas lá são mais elevadas do que, por exemplo, aqui no litoral, essas pancadas elas são mais significativas, os acumulados são mais expressivos e podem acontecer pequenos alagamentos de córregos, riachos e até enxurradas, como aconteceu no dia de ontem na cidade de Piranhas. Nós estamos aqui de olho no calendário, vendo o mês de fevereiro já praticamente passando dos meados,
vem março, e aí, como dizia o poeta Vinícius de Moraes, as águas de março fechando o verão, promessa de vida no seu coração. E aqui com relação ao turismo no litoral, nós vamos ter ainda o turista chegando e tendo sol? Olha, vai ter um pouco de tudo. Por essas estabilidades vindas do oceano, também poderemos ter alguns eventos de chuvas isolados aqui no litoral. Então, mas nada vai atrapalhar o turismo aqui no nosso estado. Mas vamos ter, sim, algumas pancadas de chuvas no litoral, intercalando com momentos de tempo seco, mas nada que venha atrapalhar a visita dos turistas aqui no nosso estado. Nós estamos acompanhando o noticiário nacional, vendo o Sudeste, Rio, São Paulo, alagamentos, águas, inclusive até o alerta de sirenes. Esse fenômeno que está lá pode vir aqui já nesse momento em que estamos antecedendo o nosso inverno? Olha, Fernando, nós estamos sob a influência do El Niño. O El Niño, de forma resumida, ele favorece ao aumento das chuvas na região sul e sudeste do país. Então, é muito comum que ocorram essas pancadas de chuvas muito expressivas ali nas regiões do sudeste e também sul do Brasil. Então, para cá, para Alagoas, como nós estamos num período com a influência do El Niño, para cá a gente não vai ter essas chuvas tão expressivas nesse momento. Mas estamos com a tendência de uma mudança do El Niño para o Laninha. Então, se isso realmente acontecer, nós vamos ter um período chuvoso típico para a nossa região, com chuvas de intensidade moderada, mas isso, claro, diante do nosso monitoramento, com a reunião climática que vai acontecer agora no próximo mês, nós vamos ter a certeza se realmente vai acontecer a continuidade do El Niño ou se vamos mudar para o Laninha. Se isso acontecer, a gente vai ter um período chuvoso aqui expressivo para nós. Se quiser acrescentar mais alguma informação, alguma curiosidade, fique à vontade aí para o nosso grande público. Nós que agradecemos a participação, a nossa superintendência está à disposição dos amigos da TV Mar e qualquer tipo de informação, ela será divulgada tanto nas redes sociais da SEMAR como também no nosso site. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da sala de alerta da SEMAR, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Adão de Melo, no canal 525 NET. Claro. E diante desse quadro climático que nós estamos aqui debatendo, mostrando, colocando em evidência no TV Mar News, nas primeiras horas de hoje e também nas margens do Rio São Francisco, ali nos municípios entre Piranhas, Penedo, foi registrado inclusive situações de alagamento, o que mostra que esse alerta, esse aviso meteorológico divulgado pela SEMAR e a Superintendência também de Desastres Naturais ligadas ao governo de Alagoas tem total credibilidade para poder orientar a população através de recursos tecnológicos como esse, onde a sala de alerta se encontra, onde estava o nosso repórter Fernando Palmeira. Uma boa notícia que nós já divulgávamos ontem é que a Justiça do Trabalho em Alagoas começou a pagar os precatórios vencidos no ano passado. Os valores chegam a 10 milhões de reais, correspondentes a 91 precatórios emitidos pela Justiça Trabalhista. O TRT Alagoas também alerta para as tentativas de golpe pelo aplicativo WhatsApp contra pessoas que não têm precatórios a receber. A recomendação para não cair no golpe é buscar advogados ou escritórios de confiança estabelecidos e com credibilidade. Quem traz mais informações para a gente, direto da Avenida Assis Chateaubriand, já lá divisa com a Avenida da Paz, ali no centro de Maceió, é o repórter Rogério Costa com mais novidades sobre essa questão de dinheiro na conta, precatórios e ações que a Justiça Trabalhista tem colocado para poder adiantar esse processo referente a 2023 de pelo menos 91 processos de precatórios aqui em Alagoas. Direto das ruas, aqui da praia da Avenida Duque de Caxias. Aqui ao fundo está o prédio do Tribunal Regional do Trabalho em Alagoas. A Justiça do Trabalho no Estado começou a pagar os precatórios, as dívidas do Estado de Alagoas reconhecidas pela Justiça. Isso na esfera federal, estadual e municípios. Ao todo, são 10 milhões e 900 mil reais para pagamento de 91 precatórios vencidos em 31 de dezembro de 2023. Esses precatórios, eles são referentes a ações trabalhistas propostas contra a administração direta. O precatório é uma ordem de pagamento quando a Justiça obriga o município, o Estado ou a União a pagar uma dívida com uma pessoa física ou jurídica no fim de uma ação judicial. Os credores que já tenham informado os dados bancários terão creditados os valores nas suas contas. Os demais deverão informar os seus dados bancários no processo através
dos seus advogados legalmente constituídos. Detalhe, hein? Tem sido noticiada a realização, a tentativa de golpes por telefone e mensagens via WhatsApp em relação a precatórios. Nelas, os criminosos entram em contato com os beneficiários desses precatórios e requisições de pequeno valor, se apresentando como advogados ou representantes de escritórios de advocacia. Fique atento em relação a isso, procure um advogado de confiança, do seu conhecimento, do seu relacionamento pessoal, profissional e efetue o processo. Não aceite, não caia nesse tipo de golpe através do WhatsApp. É a recomendação da Justiça do Trabalho em Alagoas. Pois é, o dinheiro vai começar a pingar nas contas de quem entrou com os processos que se transformaram em precatórios através da Justiça do Trabalho durante todo esse ano. Com imagens do Eliel Santana, reportagem de Rogério Costa. Pingar não, Rogério. O dinheiro começa a inundar as contas, porque é uma bolada, meu amigo. Pode ter certeza que muita gente vai colocar agora em prática muitas metas, muitos sonhos com esse dinheiro desses precatórios. 91 acessos de situações relacionadas a ações na justiça. Isso acaba sendo também para essas pessoas que são contempladas agora, olhando suas contas e que têm direito a esse recurso para colocar suas metas em prática, pagar as contas, fazer construção de casa do sonho e seus investimentos. Isso acaba sendo um direito de cada trabalhador e a Justiça do Trabalho aqui em Alagoas tem atuado para poder garantir de uma forma muito justa às pessoas que trabalharam por vários anos os seus direitos. Vamos trazer agora na sequência um fato que chamou muita atenção, que virou de terça para quarta-feira. Uma mãe de 25 anos foi autuada em flagrante pelo delegado Vinícius Serrari, que é coordenador da Central de Flagrantes aqui em Maceió, após abandonar a filha de 6 anos trancada dentro de casa, onde mora com ela e outra filha de 1 ano e 2 meses no bairro Santa Amélia, em Maceió. O repórter Fernando Palmeira traz mais detalhes. Desde que o mundo é mundo, infelizmente, a violência está no ambiente social. As guerras estão aí, os desencontros, os genocídios. E como se não bastasse ainda a violência contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos. E pasmem os senhores, esse fato lamentável. Uma mulher de 25 anos foi presa ao deixar a filhinha de 6 anos de idade trancada em casa no Tabuleiro dos Martins, aqui em Maceió, e foi para uma festa em uma cidade vizinha, aqui da região metropolitana de nossa capital. A avó da criança sentiu a falta da criança e procurou a criança. Estava ela, a criança, presa dentro de casa. A avó chamou a polícia e foi aquele trabalho enorme para resgatar a criança dentro do próprio ambiente do lar, de um abandono da mãe. Que coisa triste. A polícia teve que arrancar as grades da casa para resgatar a criança. E aí, segundo a Polícia Militar, a denúncia foi feita pela avó, a menor foi resgatada. A mãe, ao chegar à residência, foi levada junto com a filhinha ao Conselho Tutelar da 7ª Região, onde a criança ficou aos cuidados da entidade. Posteriormente, a mãe foi conduzida para uma entidade da Polícia Civil, foi presa em flagrante delito e está sendo autuada aí por crime de abandono de incapaz. Um péssimo exemplo a ser seguido e que, lamentavelmente, a gente reconhece que essa mãe não tem o amor materno, não tem esse espírito maternal de cuidar da criança. E preferiu ir para o lazer e aí, quem sabe, para os seus vícios, para chegar a esse ponto de abandonar a sua própria filha de 6 anos de idade. Vai responder sim, é crime, abandono de incapaz. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET. Claro.
Ainda sobre esse assunto registrado na parte alta de Maceió, segundo o relatório da polícia, quando chegou a guarnição ao local, foi constatado que a criança estava sozinha mesmo na residência e que foi necessário arrancar uma barra de ferro da janela para entrar no imóvel. A menina foi levada ao conselho tutelar do bairro e em seguida deixada com o tio. Os vizinhos informaram que deram comida à criança através da janela. Eles também disseram que só perceberam que a menina estava sozinha em casa porque ela gritou assustada quando o ventilador caiu no chão. Então, eles ligaram para a avó paterna, que mora em Pernambuco, e acionou a polícia. A polícia entrou em contato com a mãe da menina, que chegou em casa por volta de 1 da tarde e foi conduzida para a central de flagrantes. Em depoimento, ela confessou que saiu de casa na segunda-feira, no último dia 19, às 10 da noite, para a Barra de Santo Antônio e só retornou para casa no outro dia porque o carro que iria voltar quebrou, mas que voltaria pela manhã. Ela relatou que deu o jantar da filha antes de sair e admitiu não ter deixado ninguém cuidando da criança. Ela finalizou, inclusive, o depoimento dizendo que foi a primeira vez que isso aconteceu e que o pai das crianças faleceu. A outra filha, de 1 ano e 6 meses, estava na casa da avó. O delegado Vinícius Serrari arbitrou uma fiança de R$ 8.520, conforme legislação vigente. A mulher declarou não querer efetuar o pagamento da fiança arbitrada e, por esta razão, permanece presa e à disposição da Justiça. Ela foi autuada pelo crime de abandono de incapaz e se o agente e ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima podem, inclusive, entrar a partir de agora para poder determinar os direitos sobre a criança. Isso é uma situação que nós estamos aqui mostrando mais uma vez que é preciso ter responsabilidade. Por mais que existam necessidades, mas abandonar uma criança é crime. E por essa razão, essa mãe hoje encontra-se presa por abandono de incapaz. Nós vamos falar de outro fato curioso aqui no TV Mar News, né? Após uma mobilização intensa nas redes sociais, o capixaba Luiz Carlos Mosca, que morou desde 2018, ou seja, há quase 4 anos na cabine de seu caminhão em uma área verde no conjunto Salvador Lira, finalmente vai voltar para sua casa em Linhares, no Espírito Santo. O veículo quebrou e ele não conseguiu recuperar. Agora, o caminhão será levado para São Paulo, onde passará por recuperação. Inclusive, a nossa produção tem imagem aí, né, do Luiz, né, dentro da cabine do caminhão. Nós mostrávamos essa imagem aqui durante os destaques da Gazeta de Alagoas esta semana, na edição da última terça-feira, que trazia todo aquele panorama vivido na cabine do caminhão. E essa informação que nós recebemos é de que ele vivia nessa cabine desde 2018. Luiz Carlos Mosca sobrevive graças à solidariedade e sobreviveu durante esse período, graças à solidariedade de algumas pessoas, vizinhos, moradores, pessoas que viviam ali no entorno, lá no Salvador Lira. Em campanha pela internet, ele conseguiu os recursos para pagar dívidas e voltar para casa. O repórter Rogério Costa, da Mix FM, foi até o local para acompanhar o desdobramento dessa história. E graças a Deus, com um final feliz, ele vai voltar para casa. Não é isso, Rogério? Direto das ruas para registrar um momento importante. Chamou muito a atenção. Viralizou, inclusive, nas redes sociais, na mídia, a história do Luiz Carlos Mosca, de 57 anos. Desde 2018, ele chegou aqui em Alagoas, o caminhão quebrou, ele não teve condições de fazer o conserto, de retornar. O caminhão ficou estacionado aqui no Salvador Lira. E durante todo esse tempo, desde 2018, o Luiz está aqui, vivendo dentro da boleia do caminhão e sobrevivendo graças à ajuda e à solidariedade. Eis que surgiu alguém que viu a situação do Luiz e jogou isso para as redes sociais, para a internet, para a mídia. E a partir disso, a história mudou completamente. O Luiz agora vai voltar para casa, ele é de Linhares, do Espírito Santo, é capixaba, e a Scania, a carreta, vai ser completamente reformada em São Paulo com a ajuda de parceiros. Tudo isso graças às pessoas que se juntaram e viram o drama do Luiz durante todo esse período aqui, desde 2018, né, pelo menos há 3 anos, ele aguardava essa ajuda e ela só veio chegar agora, em 2024. Muito tempo, hein? Vai embora, vai voltar para casa, vai voltar para os braços da família, depois de viver todo esse tempo aqui. É o registro que nós estamos fazendo, direto do Salvador Lira, dessa história incrível
de alguém que viveu durante todo esse tempo, né, na base da ajuda, enfrentando a solidão, dentro da mulher de um caminhão. Vamos lá, Eliel, mostrar o caminhão aqui. Vamos dar uma volta? Essa parte, né? Tem caixas aqui, tem um ventilador, a energia era fornecida por um restaurante que fica aqui do lado. E o Luiz sobrevivendo, dormindo, acordando aqui dentro, fazendo suas refeições. O restaurante que cedeu energia e água para ele é esse aqui. E essa é a história de alguém que experimentou viver durante todo esse tempo essa dificuldade. Ele deixou fechado. Exatamente porque deve ter alguma coisa de valor aí. Enfim. Direto do Salvador Líria, com essa história incrível, reportagem de Rogério Costa. Olha, a participação, a sensibilidade dos moradores foi fundamental para que ele pudesse, o Luiz, voltar para casa, para que o caminhão, inclusive, possa ser recuperado e para que ele possa ter uma vida normalmente daqui para frente, depois desses 4 anos com sua vida praticamente travada. Isso acaba sendo uma vitória pelo lado humano, pela ação social em caráter coletivo que foi realizada por todos na região. Parabéns a todos. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta teremos entrevista no estúdio. Muitos assuntos nós vamos debater ainda hoje aqui no TV Mar News. Continue conosco. Voltamos já.